Graças a Deus, irmãos. Que bom é sabermos que nós podemos buscar o Senhor e sermos perdoados por Ele, não é verdade? Olha, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos possibilidade alguma de perdão. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é que nós podemos clamar na certeza de que Ele nos ouvirá. Na certeza de que Ele nos ouvirá. E manifestará a sua graça, seu perdão sobre as nossas vidas. Irmãos, vamos propriamente dito à explanação da palavra. Quero tratar um assunto bem contundente com vocês, que se encontra em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler 3 versos apenas, do 7 ao 10. Lucas capítulo 17, versos 7 ao 10. Vamos falar do servo e do seu dever. Tá certo? O servo e o seu dever. Lucas capítulo 17, versos 7 a 10. Está ali na tela, já sendo reproduzida. Vamos então à boa palavra do Senhor explanada aos nossos corações. Deus continuará falando aos nossos corações. Cremos assim, irmãos, ou não? Amém. Graças a Deus. Lucas 17, de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar no campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e me serve, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este o fez o que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos. Fizemos apenas o que deveríamos. É uma parábola de Jesus. É Jesus contando isso. Nós iremos tratar o servo e o seu dever, esse tema extraído com base no conceito do texto que nós acabamos de ler. Esse texto lido é conhecido como a parábola do fazendeiro e o servo. Está localizado aqui em Lucas capítulo 17, versos 7 a 10. Essa parábola também é conhecida como o servo e o seu dever. Também. Antes de nós seguirmos aqui especificamente nessa perícope, nesse trecho lido, nós precisamos nos situar do que é que está acontecendo aqui nas divisões naturais. Por que que Jesus falou isso aqui, contando a parábola? Parece até pesado, não é? Parece uma palavra tanto quanto pesada. Servos inúteis. É como se falasse assim: não fez mais do que a obrigação. Percebe? Parece pesado, mas tem um sentido aqui. Lucas capítulo 17, verso 1 e 2. Jesus aqui ele deixa claro que na igreja haveria escândalos graves. Eu não estou falando da igreja aqui 4 paredes, tá certo? Também dentro de 4 paredes, claro. Mas a reunião das pessoas, onde tem joio e tem trigo, teria certamente escândalos graves. Nós olhamos, nós ficamos às vezes abismados com algumas coisas que acontecem, mas é só um cumprimento da palavra. O próprio Cristo já nos disse que isso aconteceria. Ele já falou, capítulo 17, verso 1 e 2. Atitudes aqui de pessoas que levariam, inclusive, outros fracos na fé a degringolar numa vida de abandono ou de distanciamento do Senhor, por conta desses escândalos. Contudo, o Senhor ele também fala assim: olha, ai daquele por quem o escândalo vem. Ele fala que haverá escândalo. Isso é inevitável, vai acontecer. E está claro que é por conta da natureza caída do ser humano. Mas ele também fala: ai daquele por quem vier o escândalo. O escândalo vem, é inevitável. Mas por quem vem o escândalo, ai desse. E não sou eu que estou falando, não é o irmão do banco, não é o outro irmãozinho. Deus, através de Cristo, falando: ai. Você já parou para pensar Deus falando: ai de quem trouxer isso, ai do que acontecer aquilo. Deus falando, você já parou para pensar isso? A gravidade, a profundidade do que é. E veja, meus irmãos, haveria grandes consequências para a pessoa pela qual viesse o escândalo.
Ele continua falando ainda no capítulo 17, no verso 3 ao verso 6. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina, não é, a seus discípulos sobre a necessidade de perdoar. Ele diz que não importa quantas vezes, mas nós deveríamos perdoar. 7 vezes ali, número de plenitude, e aí tem aquela conversa. Quantas vezes é isso? Então vou fazer uma conta matemática, eu perdoo até aqui e acabou. Ele não está dizendo isso. Ele falou, quantas vezes forem necessárias, perdoe. E o sentido aqui é muito claro também. Quantas vezes que o Senhor nos perdoa? Quantas vezes nós transgredimos a lei do Senhor? É o mesmo sentido. Nós também devemos perdoar, liberar perdão. É isso que ele está falando aqui. Tá certo? Ao ouvir isso aqui, os discípulos pedem então que o Senhor lhes aumente a fé. Aumenta a nossa fé então. Os discípulos pedem isso. Ou seja, eles reconhecem que não creem o suficiente para praticar essa atitude. No entanto, eles querem ter fé suficiente para praticar essa atitude. E pedem ao Senhor. O Senhor Jesus continua falando, capítulo 17, onde nós lemos aqui agora, versos 7 a 10, ele ensina que a obediência é nossa obrigação. Nós não estamos fazendo um favor. Obediência é nossa obrigação. É isso que ele está ensinando. Versos 7 a 10. Ou seja, nós não devemos nos gloriar porque nós fazemos isso, porque nós fazemos aquilo outro. Olha, como aquele cara é bom, aquele outro. Não! Realmente não faz mais do que a nossa obrigação. Para mim e para vocês. Serve para mim e para vocês. Corta aqui e depois aí. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. E não estamos fazendo isso para pagar a Deus, para restituir alguma coisa a Deus, pelo que Ele fez por nós. Não, é por gratidão. Percebe? Então, nós não devemos nos gloriar no que nós fazemos, mas naquilo que agrada a Deus de fato. O Senhor diz aqui, inclusive, que embora nós façamos tudo, você pode fazer tudo, pode ser isso e aquilo, no final nós devemos nos considerar ainda assim inúteis. Percebe? Nós devemos nos considerar ainda assim inúteis. Infelizmente, há muitas pessoas por aí afora que acham que ela é a última bolacha do pacote. E ainda não é qualquer bolacha, Júnior. É passatempo. Já comeu essa bolacha aí? Tem gente que acha assim. Tá claro. Tem gente que acha dessa forma. Não é dessa forma. Irmãos, nós não servimos a Deus para nos gloriarmos em nós mesmos. Nós servimos a Deus para gloriar o Senhor. Percebe? Resumidamente, nós vamos entrar mais pontos, né? Eu não vou travar aqui agora. Estou dizendo ainda o contexto a vocês. No capítulo 17, quando ele avança ainda na parábola, verso 11 a 19, ele fala de 10 leprosos que foram até Jesus com a intenção de serem curados. Não é? Aqui, irmãos, pelo menos ali na Bíblia Sagrada, a gente consegue ver, pelo menos, 35 milagres que Jesus fez. 35 só. Ele só fez 35? Não. O próprio João fala que ele fez muito mais do que isso. Só que não daria para relatar no livro. Categoricamente, a gente consegue olhar 35 milagres. Antes aqui de qualquer coisa, o Senhor ordenou que eles fossem oferecer, não é, a oferta, ou seja, a cura ao sacerdote. Falou esses 10 leprosos. Enquanto eles estavam no caminho, eles foram curados. Enquanto eles estavam no caminho, eles foram curados. Um deles somente, sendo samaritano, equivale a dizer que era estrangeiro, percebe? Sendo samaritano, interrompeu a viagem e voltou até Jesus para fazer o quê? Agradecer. Agradecer. Um só. Foram 10 que foram curados. Percebe? Só um voltou para agradecer. Então a atitude dele, desse leproso que foi curado, surpreendeu Jesus ao que respondeu. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ele não apenas foi curado, mas também foi salvo. Tudo bem? Amém? Não quer dizer que as pessoas todas que foram curadas na Bíblia Sagrada foram salvas. Estão compreendendo isso? Aqui ele fala isso. É assim, além da cura, vai, a tua fé te salvou. Jesus fala para alguns outros personagens assim, na Bíblia também.
Nós devemos ser gratos a Deus. Na verdade, irmãos, a gratidão aqui deve ser uma disposição, ou deveria ser, uma disposição natural na nossa vida, na vida dos regenerados. Deveria ser. Como Paulo disse, não é? Primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você percebe que ele não está dizendo aqui, por tudo dai graças? Tem diferença aí. Em tudo dai graças, não por tudo. Tá certo? Paulo é categórico em dizer assim, olha, esta aqui é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nos versos 20 a 37, finais, né, desse capítulo, os fariseus, então, eles, novamente, interrogam Jesus sobre a manifestação do reino de Deus. O Senhor aqui discorre sobre como isso ocorrerá de forma precisa. E veja, a intenção dele é que nós não sejamos enganados ou sejamos pegos de surpresa. Por isso que ele estava falando isso. E mais ainda, este é o contexto imediato aqui nesse capítulo, e certamente, irmãos, servirá como ponte para o nosso entendimento dessa parábola, daquilo que Jesus explicou, daquilo que Jesus falou, da qual nós vamos tratar. Irmãos, é fundamental para o entendimento aqui dessa parábola perceber que ela é resultante de uma advertência. Tudo bem? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, verso 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para quê, irmãos? Ensino, o que mais? Repreensão, o que mais? Correção, o que mais? Educação na justiça. E aí ele continua, né? Para que todo... Serve para correção? Serve para advertência? Aqui está a palavra. É fundamental que nós percebamos que essa parábola justamente é um fator resultante de uma advertência feita por Jesus nos versículos anteriores que nós vimos aqui no contexto. E veja, meus irmãos, na verdade o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, ou segundo escreveu Lucas, a qual se encontra nessa parábola aqui, está também estruturalmente dividido em 3 partes. Às vezes a gente passa assim numa leitura rápida, a gente não percebe. Mas se a gente parar e olhar com mais carinho, com mais cautela, nós vamos perceber isso. E isso tem tudo a ver com o que Jesus está falando na sua advertência. A forma progressiva como Jesus está falando. A primeira parte aqui, nós temos uma advertência por parte de Jesus e o relato da parábola que nós estamos vendo. Está no verso 1 a 10. A segunda parte aqui, nós temos a descrição da cura desses 10 leprosos, a qual também Jesus fez uma outra advertência, não para aquele leproso em si, mas falando, eles não voltaram. Percebe? A terceira e última parte, nós temos aqui um conteúdo predominantemente profético, advertindo inclusive quem? Os fariseus. A estrutura aqui é de advertência, alerta, se você quiser chamar assim. Perceba, se a parábola do fazendeiro e do servo, como ela é conhecida, é resultado de uma advertência de versículos anteriores, também é importante nós compreendermos o porquê Jesus então fez essa advertência. Se você voltar 2 capítulos, capítulo 15, nós sabemos que os fariseus, eles tratavam aqui com um grande desprezo os publicanos e os pecadores que se reuniam em torno de Jesus. No capítulo posterior, antes desse que lemos, capítulo 16, nós percebemos que esse mesmo tipo de tratamento por parte do rico, não é, para com Lázaro, estão lembrados dessa passagem? Lembra? Rico e Lázaro? Era o mesmo tipo de tratamento também da parábola contada por Jesus. Ambos aqui, os capítulos 15 e 16, nos mostram o porquê Jesus está falando dessas questões não serem negligenciadas. O porquê Jesus está advertindo. Os capítulos anteriores já mostravam para nós, tá certo? Justamente o que as pessoas estavam fazendo. O dever de um servo deveria ser outro. Eles estavam fazendo ao contrário do que Cristo próprio estipulou. E agora aqui no capítulo 17, ele traz naturalmente uma advertência aos seus discípulos. Ele não está falando para quem é de fora. Não pelo menos nos versos 7 a 10. Ele está falando aos seus discípulos para que eles não cometam pecado semelhante.
Ou seja, para que eles não sirvam de tropeço aos desprezados que se aproximam do Senhor. Eles não sirvam de tropeço para aqueles que buscam alento no Senhor. Jesus aqui alerta para o perigo de alguém, não é? Na verdade, incitar o pecado. E para a importância aqui fundamental do perdão. Jesus está falando isso. Diante dessa advertência aqui, os discípulos reconhecem a necessidade da ajuda divina. E claro, sem a ajuda divina nós não conseguimos fazer isso. Eles reconhecem a necessidade da ajuda divina e pedem para que o Senhor aumentasse a fé deles. Talvez hoje deveria ser essa a nossa oração. Para que o Senhor aumente a nossa fé. E veja, irmãos, a resposta que Jesus lhes dá, deixa claro aqui uma tarefa designada por Ele, que seria impossível de ser realizada no aspecto meramente humano. É por isso que eles estavam com o olhar voltados a Cristo, para manter firmemente a confiança em Deus. Essa resposta foi um consolo, pois agora eles sabiam, irmãos, que eles poderiam aqui realizar grandes obras, não para a grandeza do seu coração, não é para isso. Grandes obras pela fé e cumprir inclusive as ordenanças do Mestre, porque agora eles estavam capacitados pelo próprio Mestre. Veja, irmãos, o assunto aqui concluído. Jesus conta, nessa parábola do fazendeiro e do servo, algumas coisas salutares para o nosso tempo presente. Algumas coisas que são importantíssimas para nós. E nós vemos aqui com a extração de algumas lições disso que já sabemos, e tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Como primeiro lugar, no primeiro ponto, essa parábola aqui, do fazendeiro e do servo, ela nos ensina acerca da verdadeira intenção do coração. Tudo bem? A parábola é claríssima para nós. Ela nos ensina qual é a verdadeira intenção do coração. É boa? Qual é a verdadeira motivação do coração? É boa? Veja, a intenção do nosso coração é fundamental, irmãos, no modo com que nós nos comprometemos com as tarefas que nos foram delegadas, como cidadãos do reino de Deus. Não é uma tarefa que foi delegada por alguém que está à frente meramente de um trabalho, não. Uma tarefa delegada pelo próprio Deus. O que Deus falou que nós deveríamos fazer está aqui categorizado na Bíblia Sagrada. Poderíamos citar inúmeras coisas. Dentre uma delas, para mim a principal, pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Veja, meus irmãos, o ponto principal não está no fazer, mas como fazer. Tudo bem? Até porque se nós fizermos e der certo, independente das ações, isso é um pragmatismo religioso. Aí nós vamos estender um pano aqui, como eu falei para vocês, vamos começar a fazer um monte de coisa aí que não tem sentido nenhum. Não estar somente no fazer, mas como é que nós vamos fazer? Qual a forma que Deus estabeleceu? Bom, vocês lembram da oferta da viuvinha? Estão lembrados? Lucas capítulo 21, estão lembrados? A viúva e os ricos ofertaram. Vocês lembram disso? Mas qual foi a oferta mais valiosa perante o Senhor? Qual foi? A dos ricos ou a da viúva? Poxa, mas os ricos estavam dando muita coisa lá. Estavam abonados, sim ou não? Ricos, né? Está em nome já. A viuvinha tinha 2 pequenas moedas de importância de valor. Tá certo? Na ótica humana, como é, irmãos, então, que os ricos teriam, a viuvinha teria ofertado mais que o rico? Porque é justamente a intenção do coração. Trata-se da motivação do coração. Qual era a motivação daqueles ricos? A motivação daqueles ricos era colocar no altar de gasofilácio, ali para que as pessoas vissem, e até daquilo que lhes sobravam. Não havia sacrifício nenhum. A viuvinha, por sua vez, de tudo quanto ela possuía. E o próprio Jesus, que estava observando, falou para os discípulos, ela, de fato, fez o que deveria ser feito. O coração, a motivação, qual é a motivação, irmãos? E nós fazermos para Deus como servos. Lembre-se que eu estou falando do servo e o seu dever. Qual é a motivação? O fariseu e o publicano, eles oraram. Vocês lembram? Estão lembrados ou não? Publicano, fariseu, Deus. Peito inflado.
eu não sou como esses pecadores aí, não sou nem como esse fariseu, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por dia, eu isso, eu aquilo. Aí vem um publicano, não levanta nem a cabeça e fala, Deus, oração mais rápida que existe. Deus, sê propício a mim, sou pecador, batendo no peito. O próprio Jesus fala, qual desses aqui você acha que desceu justificado? E a mesma pergunta que eu faço a vocês, qual dos dois vocês acham que de fato desceu para sua casa justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? Você sabe por quê? A oração ali, que eles dois estavam fazendo, tinha uma motivação. Está certo? A motivação do fariseu era simplesmente demonstrar uma superficialidade, né? Um aspecto exterior. Era isso. E de fato a Bíblia fala que esses já receberam o galardão. Ó, tá bom, aplauso. Joia, hein? Como a juventude diz, troféu, joinha. Não é? Mas o publicano, irmãos, a motivação do coração dele era arrependimento. Se prostrando aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo que o publicano era gente boa, não, tá? O publicano ele defraudava também. Não sei esse, a Bíblia não relata. Mas tantos outros, não é? A gente sabe, Zaqueu era um publicano. Mas aqui ele se arrepende. A motivação do coração. A parábola nos ensina a verdadeira intenção do coração. Bom, Caim e Abel, eles oferecem sacrifícios. Sim ou não? Ofereceram sacrifícios. Qual foi o sacrifício que agradou ao Senhor? Qual foi? De Abel. Ah, é porque Deus, de repente, ele gostava mais de um churrasquinho? Seria isso? Da gordura das ovelhas? Era isso que ele gostava? Ele não gostava muito de fruta, não. Será que era isso? Claro que não, irmãos. A motivação do coração. Um estava lá de uma forma protocolar. O servo não deve ser de forma protocolar. E o outro estava, olha, conduzindo a sua vida, falando, a primeira aqui, isso aqui é para Deus. Acabou, não tem conversa. Ah, mas não, você fica aí, aqui é para Deus. Se sobrar é alguma coisa para você, primeiro para Deus. É a motivação do coração. É a motivação do coração. Vocês percebem essa diferença, a diferença entre a intenção do coração, a motivação má e a motivação boa? Que vai desaguar justamente na intencionalidade do dever do servo. Veja, qual é que tem sido a nossa intenção no coração? Qual tem sido a nossa motivação em nosso coração em servirmos o Senhor? Qual tem sido o motivo acurado da nossa fé, pela qual nós fazemos coisas de crente, nós viemos ao templo, nós fazemos coisas para o Senhor, mas qual é que tem sido a real motivação? A motivação tem sido de glorificar a Deus? Lembre-se que a parábola é uma advertência. Se essa tem sido a nossa motivação de glorificar a Deus, sem hipocrisia nenhuma, amém. Que Deus nos conserve dessa forma. Mas se não, irmãos, hoje há um caminho para arrependimento. Se não, hoje há um caminho para arrependimento. Que nós possamos fazer como publicano. Ser propício a mim, sou pecador. Deus, tu conheces o meu coração, tu sabes, tu me sondas, o salmista dizia. Tem algum caminho torto aqui, Deus? Olha, a minha motivação está correta. O que é a minha motivação? É status. A minha motivação é isso, é aquilo outro. Então já não está glorificando a Deus. A pessoa apenas está se autoglorificando. E hoje é um caminho para arrependimento, se há alguém aqui assim. Incluindo a mim. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, essa parábola aqui também nos ensina acerca do que é verdadeiramente um servo genuíno. Tem algumas diferenças do que serve e o que não serve. O que é de fato um servo genuíno? Por mais de uma vez aqui os discípulos de Jesus perguntaram qual deles, olha a motivação, voltando aqui. Discípulo é humano, como nós. Por mais de uma vez os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus, e até entre eles faziam isso algumas vezes, quem deles era o maior no reino. Teve uma época, um momento, que Jesus ele estava voltando para Cafarnaum, a base missionária, tá certo? Os discípulos vinham discorrendo pelo caminho, Jesus só falou nada, só ali. E eles cochichando de lado um com o outro, fazendo isso.
Jesus para e fala, quando chega, o que vocês estavam falando? Como se Jesus não soubesse. Ele queria ouvir da boca deles. O que é que vocês estavam falando quando vocês estavam vindo pelo caminho? Quando vocês estavam discorrendo pelo caminho? Quando vocês estavam andando aqui pelo caminho? Vocês estavam falando do quê, hein? Será que eram palavras de bênção? Será que era isso que eles estavam falando? Coisas boas? Oh, como Deus é bom, como Deus me salvou. Será que era isso? Como Deus é misericordioso para com minha vida. Como Deus tem sido provedor para comigo. Será que era isso que eles estavam falando? Não. Estavam discutindo entre si quem era o maior no reino dos céus. Ah, eu acho que é o Pedro, hein? Porque o Pedro, ele fica mais perto de Jesus. Eu acho que é o João. O João, ó, reclina a cabeça no peito de Jesus. Coitado do André. O André fica lá no fundo da igreja. Ninguém vê o André. Não é assim que Deus enxerga, irmãos. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Por várias vezes, os discípulos de Jesus perguntaram qual deles era o maior. Né? Mateus capítulo 18, verso 1. Marcos capítulo 9, verso 34. Fala isso daí. Eles estavam perguntando. Várias vezes. Não é? Marcos capítulo 10, verso 37. Lucas capítulo 9, verso 46. 22, 24. São poucas vezes não. Enganoso é o coração. De achar que é alguma coisa. De que pode alguma coisa. Ao ponto de, Jesus está falando assim, vem cá, reúne os discípulos, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu vou ser escarnecido, eu vou ser cuspido, vão me crucificar, eu vou morrer. Isso, aquilo. Vem uma senhora lá e fala, oh, Jesus, interrompe a conversa. Pois não, Jesus, né? O que aconteceu? Interrompendo uma conversa. Jesus, não com essas palavras, mas vocês vão entender. A gente sabe que você é o cabeça. O cabeça é Cristo. Mas põe meu filho aí, um à tua direita, um à tua esquerda, no teu reino. Olha isso. Põe um à tua direita, um à tua esquerda. Olha a motivação daquela família, hein? 2 discípulos. Estão falando de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Tá certo? Os outros 10 ficaram bravos. Vocês lembram do cenário? Opa, peraí, que negócio é esse aí? Eles já estavam sempre falando quem é melhor, quem é o maior. Olha, ele levou 3 para o Monte da Transfiguração. Eu acho que ele gosta mais desses. Não era nada daquilo que eles estavam falando. Percebe? Jesus ainda fala, vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar? Eles têm a petulância, a arrogância de falar. Não, a gente pode. A gente pode. Esses camaradas, discípulo é complicado. A gente pode. Não, opa, é para já, cadê? Pensando que é uma coquinha gelada. Não é não. O cálice que Jesus estava falando é passar pela morte, irmãos. É ser perseguido. Tá certo? Esse evangelho de algodão doce da nuvem do céu aí, não é isso aqui não. É outro aí que a turma prega, mas o genuíno é esse aqui. Vocês podem tomar do cálice? Posso? Opa, maravilha. Aí Jesus falou, pensou, realmente vocês vão tomar desse cálice. Realmente. Vocês vão tomar do cálice. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim. Cabe ao quem o Pai Celestial assim o quiser. Entre os governadores do mundo, eles mandam. Entre nós, no reino de Deus, não é assim. Vamos parar com esse negócio que você está falando. Não é desse jeito. Quem é o maior, quem é o menor. Ah, porque um ora, o outro não. Porque um mexe no cabo, o outro não mexe. Porque, para com isso. Não é assim. Ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha a humildade de Cristo. Ele não veio para ser servido. Jesus não desceu aqui nessa terra, sentou num trono, numa cadeira, e falou, me sirvam, venham. Me sirvam no sentido de, não de servi-lo no evangelho, no sentido justamente de paparicá-lo, de trazê-lo. Não, ele nem precisa disso. Mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Tá certo? Olha a motivação de Jesus e olha a motivação dos discípulos. O que é um servo genuíno? Esse mesmo comportamento aqui, irmãos, tem se repetido e muitas vezes entre os cristãos, infelizmente.
A busca pelo lugar de destaque parece não ter limites, irmãos. É cada atrocidade que a gente vê para se destacar, para estar acima da, né, a turma fala da carne seca, né? Precisa, irmãos. Deixa Deus conduzir as coisas. É Deus que conduz nas coisas, a não ser que eu acho que Ele não está no controle das coisas. Deixa Deus conduzir as coisas. A busca aqui pelo lugar de destaque, até mesmo aqui dentro das igrejas, durante os cultos, nós podemos presenciar esse tipo de comportamento. Tem culto, irmãos, que olha, dá vontade de levantar e ir embora. Eu já tive cultos assim. Sabe? Não precisa disso. Endeusar pastor, endeusar presbítero, diácono, membro de igreja e tal. Não precisa. Nós damos honras, claro. A Bíblia fala para nós honrarmos quem tem honra. E não é nesse sentido de paparicar. Não precisa, irmãos, colocar num pedestal, numa literia. Sabe o que é uma literia? Dois braços assim que carrega, né? O camarada vai em cima, aí dois vai carregando aqui. Não, irmãos. Chegou a quarta pessoa da Trindade, chegou lá no semi-anjo, ele está lá na porta, forrem um tapete. Não precisa disso, irmãos. Não precisa disso. Isso não é o que é o caminho de um servo genuíno. Dentro das igrejas tem acontecido isso. Tem pessoas que até chegam, líderes religiosos, o culto ele começa às 19h. Não é o caso aqui, falando líderes religiosos. Eu conheço alguns assim. Ele já está na igreja. Mas ele faz questão de chegar meia hora atrasado no culto. Para ter o destaque. Aí entra numa portinha, sai lá todo, já põe a mão para a turma beijar. É destaque, irmãos. Já recebeu o aplauso, ó. Meu galardão e o seu galardão não é esse, não. Nosso galardão está guardado já nas mãos do Senhor, Ele sabe. Não precisa de sair, não. Isso aí não serve para nós, como servos genuínos do Senhor. Olha, já presenciei aqui uma disputa acirrada, eu já presenciei isso, entre obreiros aqui, para decidir quem é que iria sentar na primeira cadeira do púlpito, irmão. Aqui nós já demos jeito, graças a Deus. Não tinha isso daqui. Mas não tem cadeira nenhuma. Pronto, senta aí. Eu sento aí também, não tem problema nenhum. Acabou o problema. Não precisa disso, irmãos. O que é um servo genuíno, não é? Mesmo que nós tenhamos isso daqui, vemos isso daqui, nós vemos a ignorância das pessoas às vezes de não entender qual é o seu dever como servo. De fato, irmãos, estar entre os primeiros diante dos homens gera alguns benefícios para alguns aí. Gera. E certamente pode resultar num status de reconhecimento. Mas esse status de reconhecimento ele é temporal. Ele é temporal. Ele vai acabar. Eu prefiro agradar a Deus. Nós devemos preferir agradar a Deus. Só que, irmãos, diante de Deus, a coisa é exatamente ao contrário. Se nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo, então necessariamente nós somos servos, pois Ele aqui se preocupou em nos ensinar como verdadeiramente nós devemos seguir. Que nós possamos aqui aprender a cada dia com o nosso Mestre, ouvindo aqui as suas doces e também duras palavras. Não é só a palavra doce, tem palavra doce, tem, mas também tem palavra dura, tem também. Certa feita, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. As pessoas estavam com o buchinho cheio, com a barriguinha cheia, o estômago cheio, né? Maravilha, esse Jesus aí é bom, ele dá coisa pra gente. Jesus aí é maravilha. Aí ele fala assim, ó, a turma está saciada aí, me põe num barquinho aqui, me põe mais para trás aqui, eu vou fazer uma pregação aqui. Começou a falar, irmãos, uma palavra um pouco mais dura. As pessoas começaram a razoar no coração. Ah, não, esse Jesus aí, eu não conhecia esta face de Jesus. Foram embora, irmãos. Linha no pipa. Estavam razoando no coração. Queria só as bênçãos, não o abençoador. Ele vira para os discípulos, assim, para os 12 que andavam com ele. Vocês também não querem pegar as coisas de vocês e caírem fora, não? Vocês não querem arrumar as malinhas de vocês e ir embora? Vou embora. O Pedro se levanta lá, Senhor,
para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida, irmãos. É Ele que tem. Tem palavra doce? Tem, claro que tem. Tem palavra dura? Tem. Lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Tem. Tem a hora de consolar? Tem a hora de consolar. O prato é recheado. Quanto mais o prato variado, é melhor. Não é assim? Uma saladinha, um bife, né? Arroz, feijão. Quanto mais variado, mais colorido o prato, fica melhor, não fica? É assim, tem dia que tem um consolinho ali, tem um tempero do consolo. Tem outro dia ali que é, não é? Ali o acalenta o coração, não só no consolo, mas tem um dia ali que Deus, a promessa do Senhor, tem, mas tem um dia também de dar aquela puxadinha na orelha. Tem o dia do brócolis. Tem ou não tem? Tem o dia do jiló. Não é verdade? Tem o dia. Nem sempre a gente gosta, mas precisa. Tá certo? Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e serve de todos. Você quer ser o grandão? Sirva. Quer ser o primeiro? Vai para o final da fila. Seja o último. Marcos capítulo 9, verso 35. Foi Jesus que disse isso. Aí se você tiver algum problema, você reclama com ele. É a palavra dele. Veja, irmãos, Lucas capítulo 22, 26 a 27, diz assim: mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós, seja o menor. O maior serve ao menor. E aquele que dirige, seja como o que serve. Não é sentar aqui e me sirvam, e eu tiro benefícios, e eu trago benefícios para mim. Não, irmãos. Eu tenho que servir. É isso que o texto diz. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Jesus estava falando que ele servia. Por que é que eu vou fazer o contrário? De sorte, Filipenses 2, 5 e diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Cristo Jesus. Foi assim? De sorte que haja em nós, no nosso coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Ele é. Ele não era, ele é. Sempre foi. Tá bem? Mas não teve como usurpação. Olha lá, está lá o texto. O Júnior vai pôr lá para nós. Filipenses 2, não é isso? 5 e diante. Olha lá. Pois ele, olha lá, volta ali. Isso. Tende o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, e ele é Deus, toda a plenitude divina, Colossenses diz, habita nele. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Estava no lugar de servo. Pode passar. Antes, a si mesmo, colocou uma melancia no pescoço. Foi assim? Venham. Beijem meus pés. Foi desse jeito? Esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecendo-se em figura humana. Pode passar. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Bom, eu vejo um Jesus que ele lava os pés, enlameados e cheio de barro. Um pé cheirosinho, hein? A pessoa? Não tinha um tênis assim, um sapato igual o nosso, não tem não. Era aberto mesmo, o negócio ficava ruim. Caminhando, chegava no local, Jesus vai lá, começa a lavar os pés. O Pedro fala, que isso? Olha aí, ó a natureza caída de novo. Jesus, não, para com isso. Aqui você não vai lavar nada. Pedrão, vem cá. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ah, é assim? Então me dá um banho logo. Lava a cabeça, lava tudo. É assim, irmãos. Eu vejo um Jesus lavando pés. Eu não vejo um Jesus arrogante, prepotente, presunçoso. Eu não vejo. Creio que os irmãos também não. Terceiro, essa parábola nos ensina acerca de nós não realizarmos uma espécie de barganha, não é? De sermos interesseiros ou querermos alguma recompensa. Ainda bem, irmãos, que hoje não tem crente interesseiro. Ainda bem. Só ficou na época de Jesus. Não tem quase crente interesseiro.
Outra lição que Jesus constantemente ensinou aqui durante seu ministério é que nós não devemos trabalhar para o reino de Deus buscando recompensas. Eu vi aquela oportunidade ali, ó. Isso aqui vai ser um trampolim para mim. Mas é o reino de Deus, irmão. Não, mas isso aqui vai ser, isso aqui é bênção. Não. Não pode ser desse jeito. Buscando recompensas. Irmão, se nós fôssemos destruídos, o nosso corpo padecesse enfermidade, se nós estivéssemos todos arrebentados, ainda assim nós deveríamos glorificar a Deus pelo motivo da salvação. Por que é que eu quero alguma recompensa? Sabe qual é a minha recompensa? A minha coroa é estar prostrada aos pés do Senhor. Essa é a nossa recompensa. Tem pessoas que não entendem isso, deturpam o Evangelho. Nossa relação com Deus nunca foi e nunca será a de empregador e empregado. Não. E mesmo assim Ele nos recompensa. E mesmo assim Ele nos recompensa. A gente não busca isso, ou não deveríamos. Aos nossos patrões, nós podemos aqui reclamar os nossos direitos. Pelo menos para alguns deles, né? Não todos. Podemos reclamar os nossos direitos. Mas ninguém poderá, irmãos, reivindicar. Deus, você marcou aí no teu caderno aí, Deus? Aquele negócio que eu fiz lá. Eu não recebi ainda, hein? Irmãos, tem gente que acha que está falando com um amigo do lado. Estou falando com Deus, Criador de todas as coisas. Sustentador de todas as coisas. Deus não é devedor ao homem de coisa alguma. Deus não nos deve nada. Amém ou não? Deus não nos deve nada. Nós não devemos aqui esperar recompensas por tarefas cumpridas. Eu cumpro uma tarefa, eu quero uma recompensa, Deus. Cumpro outra tarefa. Irmãos, isso não é evangelho. Nunca foi evangelho. Quer um aplauso? Está aqui, ó. Pronto, recebeu. Receba. Tal como na parábola aqui, irmãos, nós somos servos, e como servos aqui, nós não devemos esperar elogios por termos feito apenas o que nós deveríamos. Lembra da parábola? Mas ele evangelizou, mas ele foi lá, ele cantou. E é a bênção de Deus. Nós honramos a pessoa, amém, bênção de Deus. Mas não é mais do que a gente deveria fazer. Nós estamos servindo a quem? Ao pastor da igreja, à igreja no sentido de instituição, ou ao Senhor? Se for ao Senhor, não fizemos mais do que deveríamos fazer. Aliás, fizemos menos. Sim ou não? Percebe? Esse é o ponto. Se nós fizermos tudo o que nos foi proposto, Deus nos propôs a fazermos tudo isso daqui. Se nós fizermos tudo, e nós não fazemos, é hipotético isso. Se nós fizermos tudo o que nos for proposto aqui, nós ainda seremos servos inúteis. É o que está escrito na parábola. Veja, irmãos, na parábola do fazendeiro e do servo, esse adjetivo, né, inútil, né, não está aplicado no sentido de imprestável. Nós precisamos fazer essa diferença. Tá certo? Mas no sentido da falta de merecimento. Não é imprestável. É um merecimento. Nós não merecemos, irmãos. Nós não merecemos. Ou seja, ressaltando aqui a condição de que nós somos servos, nós não merecemos aqui elogio por termos feito a nossa obrigação. Nosso Senhor, Ele é bondoso. Nosso Senhor é justo. Nosso Senhor é rico em misericórdia. Ele é. Nós sabemos que Ele aqui recompensa os seus servos, sim, pela sua misericórdia. Mas essa recompensa não é por merecimento, irmãos. Não é por mérito pessoal ou alguma dívida para conosco. Eu estou devendo lá o Vinícius. O Senhor está falando, tem que pagar o Vinícius, senão o Vinícius vai reclamar, vai me protestar. Não, irmãos, não é por isso. Sabe pelo que é? É única e exclusivamente pela maravilhosa graça do Senhor. É só por aí. Percebe? É esse ponto. É por isso que muitas pessoas por aí afora, elas estão baseando o seu conceito teológico, o seu conceito bíblico, na ordem do merecimento por obras. Inclusive achando que, por fazerem muitas obras, elas têm direito à salvação. Salvação não é por obras, é por graça. Percebe? O legalismo religioso tem sambado na cabeça dos crentes por aí afora. Sabe por quê? Sabe por quê?
porque as pessoas acham que por elas fazerem alguma coisa é um parâmetro para receber alguma outra coisa de Deus. Meus irmãos, as coisas não são assim. Essa parábola nos ensina acerca de nós não realizarmos uma espécie de barganha, de sermos aqui interesseiros, ou queremos alguma recompensa. Não. Nós precisamos lembrar aqui que nós não temos mérito algum. Aliás, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Nós tínhamos aqui nos tornado inimigo de Deus. Nós tínhamos aqui nos jogado ou nos atirado num lamaçal de pecado. E foi Jesus quem nos tirou de lá. Como é que nós temos ainda a pachorra de achar que Ele nos deve alguma coisa? Ele é tão bondoso que ainda Ele nos torna cordeiro junto com Ele. Ele fala, ó, eu tenho uma herança aqui, mas é tua também. Ele fala isso. Meus irmãos, olha isso. Deus não nos deve absolutamente nada. Nós é que seremos eternos devedores para com Deus. Deixa eu te dar um negocinho aqui. Sem podermos pagar, viu? Sem podermos pagar. Nós não podemos pagar. Não ache você que você pode pagar. Teve um que pagou. O nome dele é Jesus. Ele pagou a dívida. Pagou a dívida. Meus irmãos, que nós possamos compreender, com base nisso que falamos aqui nessa parábola, não é? Qual de fato tem sido a nossa verdadeira intenção em servi-lo? Tem sido espúria e enganosa? Ou tem sido para glorificar o Senhor? O que está dentro do nosso coração? Eu não sei, eu não consigo enxergar o coração. Mas Deus enxerga. Essa parábola aqui nos ensina, irmãos, quais são os parâmetros de nós sermos um genuíno servo. E não o que uma sociedade, um meio religioso, em algumas vezes, diz que nós devemos fazer como servos. Nós devemos ser servos no que a Bíblia diz como nós devemos. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionar entendendo que nós não devemos realizar barganha nenhuma. Nós somos interesseiros. Se somos interesseiros, não somos do Senhor. Não somos. Cabe aqui um alerta aos nossos corações. Cabe aqui uma advertência aos nossos corações quanto ao servo e ao seu dever. Você veio aqui hoje para quê? Você veio aqui no culto para quê? Você não precisa me responder, não. É uma reflexão que você vai fazer. Para que é que nós viemos aqui no culto? Para que eu vou vir no culto da semana que vem? É um clube social? De jeito nenhum. É protocolar? Porque eu preciso estar lá, senão o pessoal não vai me ver, alguém vai achar ruim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós estamos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Fora disso não tem sentido, irmãos. Eu mesmo falaria para vocês, vão para casa. Fiquem em casa, se não for para adorar o Senhor. Agora, é para adorar o Senhor? Então você está no lugar correto. Aí você está reunido aqui no lugar certo. A motivação é correta? Amém. Estamos aqui para isso. Com muita, com pouca gente, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos. Estamos aqui para adorar a Deus. Se ninguém tiver, eu estarei aqui adorando a Deus. Qual é a minha motivação, irmãos? Qual tem sido a sua motivação? Entenda qual é o seu dever. Existe uma coisa que eu não gosto de usar muito, não. A palavra voluntariado. Isso não existe para cristão, irmãos. Não existe. Não, mas lá a obra é voluntária. Aqui não é voluntário, não. Aqui não é voluntário, não. Todo cristão é um sacerdote. Todo. Ele sabe exatamente o que deve fazer. Ele sabe exatamente as suas responsabilidades. Não é voluntário, vamos lá, não, mas se eu não quiser eu não faço, se eu quiser eu faço. Não. Todo cristão é um sacerdote universal. Todo cristão sabe o que deve fazer. Está aqui. Não precisa ninguém ficar forçando a barra, puxando a orelha, e toda hora, e isso e aquilo, e arrastando. Não. A gente admoesta os fracos na fé. Mas todo cristão sabe exatamente, genuíno, o que se deve fazer. Todo cristão sabe. Essa palavra voluntariado não existe, ou não deveria existir no meio cristão. Nós somos sacerdotes universais. Devemos fazer exatamente o que o Senhor disse. E ainda assim, seremos servos inúteis, no sentido de não merecermos absolutamente coisa nenhuma.
Irmãos, que Deus nos ajude. Que essa palavra seja cravada no nosso coração, como sinal de alerta, como sinal de condução, de direcionamento para as nossas vidas. Se estamos caminhando em conformidade com a palavra do Senhor, que isso sirva, né, aqui de vacina. A vacina não deixa, né, ou pelo menos não deveria deixar que a doença entre, que a coisa sucumba, sirva de vacina. Mas se alguém caminhando do outro jeito, fora do que está na palavra do Senhor, que sirva de remédio. Às vezes o remedinho é amargo, mas esse é bom. O remedinho é amargo, mas é bom. Que sirva de remédio para curar o organismo espiritual, para que nós possamos seguir glorificando o santo nome de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, fiquemos em pé.